Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, nos reunimos novamente para o aprendizado da noite, o Evangelho, Jornada de Ângeles, sempre vos agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus por estar sempre conosco. E assim sempre vos agradecemos, queremos nesta noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Assim seja, meu Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim vamos cumprimentando, dando boa noite a todos vocês, queridos amigos, e nos reunindo para o Evangelho, reunindo para a Jornada de Ângeles, e claro, como sempre, eu e Sérgio que aqui estamos, damos as boas-vindas a vocês e desejamos o melhor, esperando que esteja tudo bem, tiveram uma ótima terça-feira também, quarta-feira esteja indo tudo bem, e que assim continue. Então sejam todos muito, muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. E no encontro de hoje nós vamos ter no Evangelho mais uma prece. Estamos já quase que chegando no finzinho do Evangelho, da coletânea das preces, e vamos então ver hoje a prece pelos espíritos endurecidos, ou seja, aqueles que são felizes onde estão, ou que não fazem assim coisas tão generosas, vamos dizer, mas que continuam querendo aquele tipo de vida. Nossa prece então vai ser para todos eles, tá bom? E Jornada de Ângeles vem na sequência para nos falar sobre a prudência. O convite da jornada de hoje é o convite à prudência. Vamos ver então o que nos fala o Evangelho de hoje. Então nós vamos ter a prece pelos espíritos endurecidos, que são os itens 75 e 76 do Evangelho, do capítulo 28. Boa noite então já para a Bárbara, Santana Nery também conosco. Vamos ao prefácio. O prefácio nos diz o seguinte: os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte vingam-se nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Então vamos ver a prece que podemos fazer por esses nossos irmãos, E diz então para nós o seguinte: Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem. Os espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para eles. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós, ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus os deu com todas as suas criaturas a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz.
Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante, até pelo pensamento até Ele, e por um raio da sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos aparecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação. E um simples esforço de vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós nos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Pois é, amigo, esta é a prece que nós podemos fazer, então, por aqueles nossos irmãos que persistem na dificuldade, persistem no mal, persistem fazendo coisas difíceis, complicadas, não enxergando, vamos dizer, com os olhos com os quais deveriam enxergar especificamente, todos aqueles nossos irmãos que sempre vão em socorro a eles, que são nossos irmãos já um pouco mais elevados, aqueles que têm mais conhecimento, que têm o coração mais brando do que muitos de nós que aqui estamos ainda, não temos um coração assim tão brando. Mas aqueles que vão se acercar desses irmãos, eles têm sim, sempre, aquele um pouco mais de amor que resplandece, de amor que auxilia. Mas nós encontramos sim, muitos desses irmãos. Nós encontramos no plano espiritual, nós encontramos também aqui no plano material. Irmãos bem complicados, difíceis, de índole difícil, encarnados e fazendo, vamos dizer, fazendo mal, porque acabam prejudicando muitos dos nossos irmãos para obterem seus prazeres, obterem assim a sua, entre aspas, felicidade, obterem assim aquilo que os satisfaz, não importa quem prejudique. E nós temos exemplos aqui da nossa vida, pessoal, a nossa vida, nós temos acesso às mídias, enfim, a tudo. Quantas notícias complicadas nós temos. E eles ficam, não estão nem aí se está prejudicando os outros, contanto que o deles eles guardem. E quantos exemplos nós já temos? Quantos exemplos de malversação do dinheiro público, essas coisas aí que estão aparecendo do Banco Master e seus amigos lá, compadrinhados, vamos assim dizer. São tanto dinheiro desviado, tanto poderia estar fazendo tão bem, auxiliando na segurança, no transporte, na educação, na saúde. Mas eles não se importam com isso, desde que eles tenham o seu, ou aqui ou no exterior. Então, estar encarnado não significa ser bom, e a gente sabe disso. É a oportunidade para nos tornarmos cada vez melhor, ou para irmos nos tornando cada vez menos pior
do que quando aqui chegamos. Mas, infelizmente, muitos não aproveitam essa oportunidade. E nós temos, além desse exemplo aqui, né, que a gente citou, porque é o que está palpitando, também toda essa questão dessas guerras, também tem aquele sentido maior. E aí se prejudicam, se assassinam pessoas, são genocídios. Fala que não é, mas claro que é genocídio. Onde que nós estamos com isso? Então, são espíritos realmente que, sabe, a dignidade passou longe. Mas esperamos que mais dia, menos dias caiam em si. Que não é possível viverem desse jeito, levando tantos a prejuízo quanto poderiam, assim, ajudar. E não tenhamos dúvida que por suas ações aqui na encarnação, sua vida espiritual vai ser extremamente complicada. Muito complicada. Mas, como aqui o próprio Evangelho nos falou, Deus nos dá todas as oportunidades. Para isso, o início é o arrependimento, mas é aquele arrependimento que podemos nos enganar uns aos outros, dizendo-nos arrependidos como, nossa, está cheio por aí. Mas não tem como enganar a Deus, dizer que está arrependido quando Ele sabe que não está, porque Ele está dentro de nós somos parte dEle. Então, um pouquinho de discernimento, um pouquinho de razão, para que possamos sim ter uma vida, vamos dizer aqui, material melhor, mas também criando as oportunidades para que a nossa vida espiritual seja melhor e que a gente vá retirando os encargos, remindo nossos erros anteriores, para que nas próximas encarnações tenhamos menos coisas a acertar. Porque senão elas continuam se somando. E esses nossos irmãos que aí estão e que fazem todas essas coisas que nós sabemos, eles não estão aqui, vamos até dizer, não estão aqui melhorando coisa nenhuma, pelo contrário, estão acumulando mais débitos ainda a serem ressarcidos. E se não ressarcem aqui dentro da lei humana, da lei de Deus não vão escapar de jeito nenhum, a gente sabe disso. Então, nossa prece de hoje para os espíritos endurecidos, não só para aqueles que estão no plano espiritual, mas também para aqueles que estão encarnados, porque entre nós eles fazem um estrago extraordinário, um estrago imenso, como estão fazendo, seja economicamente, seja de uma maneira ou de outra, com essas guerras aí, que não é nada mais que questão econômica, e a gente sabe muito bem disso. Então, que Deus se apiede de nossas almas, agora e sempre. E nossa boa noite, então, também para o Barros Maurício, aquele abraço, Alessandra Branco, nosso querido Manuel Jumenes Neto também, por aí, aquele abração para todos vocês. E é isso, meus amigos, devemos ter todo cuidado. Boa noite de Davi e vocês aqui, a gente vai agradecendo. Mas vamos ver o que Joana de Ângeles fala para nós, convite à prudência. E prudência em todos os sentidos, não resta a mínima dúvida. Vamos ver o que ela nos fala. Então, a respeito da prudência. Precipitando conclusões mentais, chegou através de raciocínios falsos a desequilíbrio injustificado. Aquele lá, por inquietação exorbitante, atirou-se em turvelinho pela rota, cansando-se exaustivamente a meio da jornada. Esse, por falta de controle da razão, desesperou-se sem motivo real e exauriu as possibilidades da serenidade interior. Aquele outro, pelo hábito contumaz da irreflexão, saltou no despenhadeiro da loucura, perdendo a oportunidade feliz. Aquele então, condicionado pelas aflições exteriores, deixou-se empolgar pela ira e agiu com desacerto. Esse, então, vitimado pelos condicionamentos da vida em desordem, permitiu-se corromper, antes de usar as oportunidades do bem, perdendo-se a si mesmo. A prudência, como diz aqui para todos nós, Joana de Ângeles, a prudência, ela é para todos nós atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar, porque a gente sabe, Pensamos a grande possibilidade que nós exteriorizemos esses pensamentos, seja pelas palavras, seja pelas ações. Então tudo começa por aquilo que nós pensamos.
Falar com prudência conduz o homem a uma atitude refletida, pois, falando, o homem perde o domínio das palavras que, desatreladas, lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. Isso quando a gente perde a razão. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sob impropérios, em chicote que volta a punir o irresponsável e a libera. Ou seja, quando falamos instintivamente, no calor de uma disputa, no calor de uma ira, seja lá como for, soltamos palavras e mais palavras, e muitas vezes aquelas palavras que não gostaríamos de ter falado, de ter dito, até por uma questão de convivência, mas também porque acaba revelando um outro lado da nossa própria personalidade. Daí a razão por refletirmos. A ação precipitada sem a necessária prudência invariavelmente traz desacertos e aflições sem nome, conduzindo o aturdido ao despenhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso chega tardio. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, colhe-se os resultados do ato. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz que escravize o próprio instrumento. Porque quando nós damos razão àquilo que sai naqueles atropelos, e aí? Palavras ao vento que não tem como recolher. Agir, portanto, através da ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz. Pensar prudentemente. Uma palavra que nos chega ao ouvido, ferinte, conduz-nos a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental, que assim nos induz, através de ângulos falsos de observação perturbada, a resultados danosos. Pensar refletindo predispõe a ouvir. Acostumado a ver, criando o hábito de ponderar, para então chegar às legítimas conclusões em torno dos problemas da vida. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, dominou o mundo. E febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem, antes das reflexões de que muitos necessitavam. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e, refletindo, meditou tardiamente os erros cometidos quando foi para Santa Helena, foi exilado. E com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construindo devagar, paulatinamente, surge o reino de venturas plenas que a pouco e pouco, não obstante a precipitação deste ou daqueles apaniguados do mundo, vai fixando seus alicerces no íntimo dos homens, como bandeira de paz e de esperança para a humanidade inteira, na direção dos milênios. Prudência, pois, como atitude de santificação interior. E aí vem Joana de Ângeles, fala-nos sobre prudência. Que podemos também aplicar na prece que fizemos hoje, a prece pelos corações endurecidos. Endurecidos por quê? Erraram tanto, fizeram tantas coisas erradas que não conseguem sair, até porque por tanta facilidade ou aquilo que desejavam conseguiram, que agora querem continuar fazendo, não querem parar, e tudo que fazem leva a prejuízo dos outros. Então a prudência é uma fantástica medida para que nós controlemos a nós mesmos. E como Joana que disse, com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. O pensamento serve a isso, à interpretação, ao arrazoado, a verificar o que pode ocorrer a partir de determinada situação. Por isso que nós pensamos. E pensar
é aquele santo medicamento que impede uma série de problemas, uma série de doenças sociais como nós temos. E refletidamente fazemos coisas sem pensar. Por isso que existe essa sequência, que é o pensamento, a palavra e a ação. Refletir, pensar com prudência. O nosso próprio organismo, fisicamente, nós temos reações chamadas instintivas que às vezes nem passa pelo nosso cérebro, como são aquelas reações frente ao perigo. Por exemplo, quando nós inadvertidamente tocamos numa superfície que está muito quente, o ato imediato é de retirar, porque se permanecer vai ser danoso ao nosso próprio corpo. E isso nem passa. É uma ação que o nervo vai na medula espinhal e já volta a reação muscular para tirar o dedo. Então, nesse caso, é uma ação instintiva evitando um grande dano que pode nos prejudicar. Mas a grande parte das nossas reações, elas precisam sim ser pensadas. E muitas, e mais importante ainda, quando não estamos concordando com alguma coisa, aí sim o pensamento precisa ser muito bem controlado. Porque palavras ditas não tem como recolher. Aquela velha história, né? Pega um travesseiro cheio de penas e solta no vento, depois tenta recolher a todas elas. Não dá. E quantas confusões ocorrem por conta de situações não pensadas, palavras mal proferidas em momentos indevidos, até mesmo palavras, sabe, aquelas brincadeiras, aquelas brincadeirinhas, quer se fazer de engraçado, isso, aquilo, e acaba falando coisas que não deve, coisas em duplo sentido, principalmente, esse tipo de coisa, pode levar a reações e a situações muito difíceis. Então, como diz, a prudência deve ser muito bem trabalhada em cada um de nós. Porque no nosso dia a dia, nós sabemos que se não formos prudentes em determinadas situações podem ter resultados muito ruins. Isso no trabalho, em casa, seja lá onde for. Então, precisamos estar preparados para uma melhor resposta àquilo que nos chega. É isso, Joana de Ângeles, Evangelho para nós hoje. Olha aí. Então vamos, queridos amigos, aqui, cumprimentar os nossos aniversariantes. Temos pouquinho hoje. Hoje, dia 4, Mateus de Lázaro, a Mariana Crete, o Armando Silva. Parabéns a todos vocês e todos nós. Aquele abraço coração a coração. E para amanhã também. Amanhã temos o Guilherme Mantovani Neto, a Maria Luísa Silva Nogueira, Dona Maria Luísa, Dona Maria Luísa, lá vovó. Juliana Vieira, também aniversariando amanhã. Então, para todos vocês, o nosso abraço, coração a coração, que Deus abençoe, com saúde, com luz na caminhada, e que aproveitem sempre para estar plantando as boas sementes, agindo com prudência, sempre. Então, parabéns a todos vocês, e, claro, nós estendemos também os cumprimentos aos aniversariantes dos familiares nossos, seus, de todo mundo. E cada um, então, com os seus aniversariantes particulares, recebe também nossa vibração positiva. Ok, meus queridos amigos? Então, nosso abraço também para Leni Souza, que também está aqui conosco. E assim, abraçando todo mundo, vamos chegando aos nossos encerramentos. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Vamos orar por nossos irmãos que precisam, porque estar encarnado é um caminho bastante difícil, por tudo aquilo que devemos realizar e superar, suportando. Muitas vezes, mas sem deixar de batalhar pelo bom resultado. Sempre. Vamos orar então, vocês aí também nos seus lares, nos seus pensamentos amorosos, pensando nos seus amigos, familiares que necessitam, de uma prece, de um fortalecimento de nosso Pai. Então vamos orar aqui, orando pela Avenida Oliveira Pascoal, de Djalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires. Também orando pela Isadora Pérez Garcia, Lisiane Ferro, Maria Angela Bela, Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano,
Cláudio Calef Filho, Delcio Nunes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Irene Colúcio, Silvano Colúcio, Juliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decreste, Cecília de Paula, Luiz Esferra, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano Donabela Bastos, Maurício Barros, também a Maria Clara Santana, Jéssica Jenson, Cristiano Piloto Andretta, Isabela Esferra, Cláudio Emir Ruiz, Janderia Vieira, Forlan, Gabriel Rismiller, a sua irmã, Tercília Antonelli, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins em recuperação, também nossa querida Ivonete, nosso querido André, amigos nossos, Dona Maria Terezinha da Silva, e sim, para todos nós que precisamos também desse fortalecimento. Vamos então para a nossa prece, juntos, vamos lá. Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em seu nome, querido Mestre, e vos louvamos, Pai, vos agradecemos, Mestre, por estar sempre conosco. Agradecemos, querido Pai, pela vida que nos concedestes, por sua misericórdia, e nós juntos, neste momento, felizes em nossos lares, reunimos nosso coração aberto ao amor, levando até vós nosso agradecimento, nosso louvor, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos os seus filhos, amado Pai, pedindo pelos aniversariantes desses dias, pedindo sim por aqueles que estão chegando ao mundo, encarnando, através de seus abençoados pais, pedindo suas bênçãos sempre àqueles nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram, suas bênçãos aos nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, que possa aqui cumprirem a sua jornada. E Pai, abençoa todos esses queridos irmãos que aqui demos os nomes e que em nossos lares mentalizamos. Então, juntos, pedimos a vós as suas bênçãos, seu fortalecimento, pois conheceis as necessidades de cada um de nós. Abençoa nossas famílias, abençoa as famílias de todos os seus filhos, para que a harmonia possa reinar, abençoando os dirigentes das nações, para que sim, terminem com essas situações difíceis a que submetem os seus próprios povos. Tantas guerras insensatas à procura de razões absolutamente econômicas, sem olhar para a humanidade, sem olhar para o mal crescente, tanto prejuízo. Abençoa todos eles, Pai, para que, acima do orgulho, passem a pensar naqueles que estão sob sua responsabilidade. Abençoa ainda também os nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que procuram o trabalho. E abençoando esses que aqui estão, pedimos, Pai, e abençoeis esses que estão chegando e que se juntam às nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, procurando definir o seu caminho nessa encarnação, nesta vida, mas que o caminho esteja sempre enriquecido pelo amor, pelo respeito, pela indulgência, paciência, tolerância, pelo perdão, pela fraternidade e solidariedade, e que juntos consigamos, sim, também recuperar esse planeta que tanto já prejudicamos, por nossa ganância, por nossa própria ignorância,
e assim um ambiente tão prejudicado que reclama providências, que juntos consigamos. E assim, Pai, levamos a vós a abençoada prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, para sempre. E pedimos humildemente o seu amor, a sua paz, a sua luz, a sua misericórdia, para conosco reunidos, nossos familiares, para com todos os seus filhos neste mundo, em seu universo, encarnados e desencarnados, onde estiverem como estiverem, possam sim suas bênçãos, Pai, seus bálsamos luminosos, suas bênçãos celestiais, inundar nosso corpo físico, promovendo o equilíbrio orgânico. Possa sim tranquilizar nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que harmonizados harmonizemos nossos lares, onde quer que formos, levando sempre seu amor, sua luz. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam pela caminhada por lugares difíceis. Iluminai seu caminho para o retorno ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Assim seja, por vossa graça, abençoando a todos nós que nesse instante estamos juntos em nossos lares. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Amigos queridos, vamos aqui ainda agradecendo a Maria Helena Lima, o Fábio Fidelis, Roberto Messner, também aqui conosco. Então, uma boa noite para todos vocês, seja uma noite de paz, uma noite de luz, uma noite amorosa, né? Então, agradecendo a presença de vocês, eu e Célia, um beijo para todos vocês, aquele abração, coração a coração, marcando um novo encontro, então agora para sexta-feira, já chegando o primeiro final de semana de março, né? Então, linda quinta, linda sexta, sexta estaremos com a graça de Deus, nos encontrando para mais um pouquinho da prece, para mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, mas acima de tudo, tudo é sobre nós mesmos. Então, uma linda noite para todos vocês, que a paz do Senhor esteja convosco, conosco em seus lares, em nossos lares, abençoando a todos nós, trazendo a paz, a harmonia e a saúde em nossos corações. Linda noite para todos vocês, agradecido, né, por estarmos juntos e até sexta-feira. Tchau.